Há muito tempo atrás, nos séculos XV e XVI, os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com dois objetivos: descobrir um novo caminho para as Índias e encontrar novas terras. Esse período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. O idioma espanhol e o português tiveram origem na Península Ibérica, região onde ficam Portugal e Espanha. Esses são os traços típicos dos espanhóis e portugueses. A arquitetura gótica foi o estilo predominante em Portugal. A primeira construção gótica foi a igreja do Mosteiro de Alcobaça entre 1178 e 1252. Este mosteiro está entre as 7 maravilhas de Portugal e é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Nessa época, vários castelos tiveram que ser construídos ou reforçados. Comparados com outros castelos, o castelo gótico, em Portugal, tinha mais torres. Eles tinham uma torre especial, chamada Torre de Homenagem, que era a estrutura central que servia como último ponto de defesa no caso de guerra. A Espanha também se destacou nas conquistas marítimas. Enquanto os portugueses navegaram para as Índias, os espanhóis optaram por outro caminho. Eles pretendiam chegar às Índias e partiram pelo Oceano Atlântico. Acabaram chegando nas ilhas da América Central, descobrindo mais tarde que o continente não era conhecido pelos europeus. Em contato com os índios da América, que eram os maias, incas e astecas, os espanhóis começaram a explorar esse povo, porque ficaram interessados na quantidade de ouro. Mas por que era tão importante as viagens marítimas? O interesse era pelas especiarias, que são temperos usados na culinária para fazer as comidas ficarem com sabor especial. Na época, eles viajavam de caravela, que eram embarcações de formato alongado, feitas de madeira e podiam transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. Para os piratas nessa época, também utilizavam caravelas para saquear regiões e atacar outras caravanas. Elas possuíam canhões para serem usados em ataques e combates. Em 1580, Portugal e Espanha passaram a ser um só país. Essa união foi chamada de União Ibérica e durou até 1640, quando os portugueses conseguiram sua independência. As touradas também já existiam nessa época. Ela é um dos espetáculos mais populares e antigos da Espanha. Sua origem é do século XVIII, onde o homem tem que tourear a pé um touro bravo dentro de um lugar fechado, chamado Praça de Touros. A tourada acaba com a morte do touro. Por isso, hoje em dia, existe muita divisão na opinião das pessoas sobre as touradas. As viagens marítimas de Portugal e Espanha foi uma época muito importante para o desenvolvimento do comércio. Temos os países da América do Sul e América Central, que falam principalmente as línguas espanholas e português. Nossos antepassados vieram também desses dois importantes povos. A China é enorme. Ela tem um imenso continente com florestas, pântanos, planícies congeladas e montanhas, e é o terceiro maior país em território do mundo. Se traçarmos uma linha pelo meio da China, vemos o Rio Amarelo. É aí que começaram a se desenvolver os primeiros povos que se formaram a China, há 7.000 anos atrás. Olha que legal, a arquitetura chinesa é praticamente a mesma ao longo dos séculos. O estilo da construção chinesa influenciaram a arquitetura de outros povos, como do Japão, Coreia e Vietnã. A China possui muitas religiões, mas a principal é o budismo, que chegou na China através da Índia. Existem muitos templos como este na China, alguns para abrigar religiões, outros como atração para turistas e outros onde viveram nobres chineses. Os chineses inventaram muitas coisas que utilizamos até hoje. Vamos conhecer algumas delas? Os fogos de artifício foram inventados na China há cerca de 1000 anos, logo após a invenção da pólvora. A escova de dentes surgiu no século XV na China. Uma enciclopédia chinesa de 1498 descreve como pelos curtos e grossos do pescoço de um javali siberiano eram presos a um cabo feito de ossos de animais.
As tintas foram inventadas pelos chineses há 4.500 anos, combinando fuligem, óleo de lampião, gelatina e almíscar. Eram usadas para pintar os detalhes em pedra. Com a invenção do escrito, foram necessários novos tipos e cores de tintas. Há relatos de acrobatas chineses que flutuavam sobre a terra usando guarda-chuva. As lendas datam de 90 a.C. e também contam a história de um grupo de prisioneiros que teria escapado da morte saltando de uma torre, usando chapéus de palha. A pipa foi inventada na China há cerca de 3.000 anos. O primeiro texto que descreve o objeto foi escrito pelo filósofo Mo Tzu. Os sinos foram inventados em meados de 3.000 a.C. e eram chamados de lins. Um dos exemplares mais antigos foi encontrado em Henan, na China Central, no século V a.C. Os sinos eram usados como instrumentos musicais e rituais. De acordo com a lenda, o explorador italiano Marco Polo levou a massa do macarrão da China para a Europa no ano de 1292. Os garfos foram os primeiros utensílios feitos de ossos. Foram encontrados em sítios arqueológicos chineses de cerca de 2.400 a.C. O papel foi inventado pelo artesão do Império Chinês Cai Lun. Ele refinou e popularizou o processo de misturar fibras de árvores e caules de trigo com a casca de um tipo de amoreira, triturando-as e colocando a mistura sobre um tecido trançado. As primeiras bússolas consistiam em um pedaço de pedra ímã preso a um pau para flutuar em uma bacia de água no século IV a.C. Na China, devido à falta de cobre para fazer moedas, a dinastia Tang introduziu um novo sistema monetário no ano de 806, inventando o papel moeda. A medicina chinesa buscava colocar o homem em equilíbrio com a natureza, por isso usavam misturas de ervas, frutas, grãos e minerais. Inventaram a acupuntura porque acreditavam que ela fazia a energia do corpo fluir corretamente. A harmonia com a natureza era tão importante para eles que desenvolviam lindos jardins. Portanto, projetar era uma arte que deveria combinar plantas, flores, água e animais para garantir a paz e o equilíbrio. Na China, ao invés de escrever as palavras com letras, com nós, eles desenvolveram os pictogramas, que eram desenhos representando as palavras e foram utilizados na China em 1500 a.C. Esses pictogramas passaram com o tempo a se chamar ideogramas, e hoje a escrita chinesa possui mais de 20.000. A China era muito atacada por bárbaros, então o imperador resolveu fazer uma muralha para se proteger. Foi uma das maiores construções da história da humanidade. Levou mais de 2.000 anos para ser construída. Chegou a medir 7.300 km e 9 metros de altura. E assim nossa casa voadora termina suas aventuras pelas civilizações antigas.